O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. A paz bendita que excede todo entendimento humano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré possa encontrar o seu coração disponível para Cristo, bem inclinado e quebrantado, pois assim sabemos que não desprezará o Senhor. Louvado seja o nome do Altíssimo, o nosso Deus. Eu sou o pastor Geraldo, sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, no bairro São Luís, no município promissor e abençoado de Betim, Minas Gerais. Faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a capital mineira do estado de Minas Gerais. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de fazer um convite aos irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal da comunidade cristã Pão de Deus aqui no YouTube, que você possa escrever, pois assim, acionar o sininho e colocar todas as notificações para que sempre que uma mensagem nova estiver postada, você possa desfrutar naquele horário que melhor lhe convém. Bom é ouvirmos a palavra de Deus todo dia, tomar posse da boa nova do Reino. Amém, meus irmãos? Vamos orar, pedir ao Senhor graça para ministrar mais uma vez a santa palavra do Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Nunca houve, jamais haverá um Deus tão grande, tão justo, tão fiel, tão verdadeiro, poderosíssimo em obras, riquíssimo em misericórdia, como é o Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico, te exalto e bendigo o teu nome, afirmando que o Senhor é bom, que em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Vou exercer, Senhor, mais uma vez o ministério que o Senhor me confiou de pregador da Boa Nova. Sou apenas uma voz, voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, que os corações sejam quebrantados, abertos, inclinados de uma maneira extraordinária para a tua palavra. O Senhor possa abrir os corações, abrir o entendimento, dar entendimento da tua palavra, e que o Senhor possa glorificar o teu filho Jesus, salvando, reconciliando, libertando, curando, transformando, restaurando lar, casamentos e famílias para louvor e glória do teu santo nome. Eu oro, ó meu Deus, nos purifica e nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o teu nome. E a vida eterna é esta, de crer no único Deus verdadeiro e em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a qual enviastes para a salvação de todos aqueles que crê. Bendito seja o teu nome. Espírito Santo, venha nos inspirar. Espírito Santo, que os ouvidos, a mente seja ungida e os corações contrito e quebrantado, para que a tua palavra possa, nesse dia, trazer grande transformação de vidas,
para louvor e glória do nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica a Jesus Cristo através da pregação da palavra. Ó Senhor, que a tua bênção manifesta rica e abundantemente. A glória do Senhor é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo examinar, conforme o Provérbios 25, versículo de número 2. Senhor, Provérbio 29:18 diz, Senhor, que aonde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem ouve e guarda a lei é bem-aventurado. Que seja bem-aventurado todos os ouvintes, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouvintes, Senhor, mas também praticantes para a glória do Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amados. Vamos compartilhar uma porção bíblica neste momento, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 26, versículo de número 3. Vamos ler até o versículo de número 5. Diz assim: Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai Amazias, seu pai, ou melhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que o buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Bendito seja o nome do Senhor. Esse jovem chamado Uzias, filho do rei Amazias, ele começou a reinar após a morte do seu pai, que na verdade ele foi assassinado pelos servos dele, conspirou contra ele e o matou. O porquê que eles o matou, conspirou e o matou ainda bem jovem. Versículo de número 2, sabe? De 2 Crônicas 25, nos explica um pouco o porquê que ele foi morto. Diz a palavra que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. Então ele tinha um coração dividido. Não Uzias, mas Amazias, o pai. Então, no final do reino, ele desviou, pois assim, porque o coração já era dividido, como ele começou a reinar. E você sabe, coração dividido, hoje crê, amanhã não crê. Hoje tem fé, amanhã tem dúvida. Hoje Deus é tudo, amanhã Deus não é nada. Isso não existe. Coração dobre, aquilo que Tiago fala lá na sua carta, contendo 5 capítulos, lá perto de Apocalipse, vizinho de 1 Pedro e 2 Pedro. Então, o pai desse rapaz, chamado Amazias, ele morreu pelas mãos dos teus servos. Ele fugiu e, certamente, na sua fuga, foi planejado a morte dele e ele foi assassinado. Começou Uzias a reinar com 16 anos de idade. E a Bíblia nos diz, nessa versão que eu estou, que é corrigida, Almeida corrigida e não atualizada, diz que ele reinou 55 anos.
Na NVI, chamada de Nova Versão Internacional, fala que reinou 52 anos. Ou 52 a 55, não importa. O que importa é que ele começou a reinar com 16 anos de idade. Ele era ainda um garoto, sabe? Não era nem um jovem, talvez um junior ou um adolescente ainda, com 16 anos de idade. E a Bíblia diz que ele fez que era reto, versículo 4, reto aos olhos do Senhor como seu pai Amazias. Aqui nós já podemos observar que não tem algo completo aqui, tem algo aqui que nos chama atenção. Se Amazias, que era o seu pai, serviu o Senhor, mas não com o coração inteiro, em outras palavras, o coração era dividido com ídolos, com riqueza, com engano, com mentira e com coisa dessa natureza, com pecado, com cobiça, com vaidade, com orgulho, com arrogância, não precisa de ser muito inteligente para saber que quando a Bíblia refere-se fez igual o seu pai Amazias, significa então que ele não teve um coração íntegro para com o Senhor Deus. Ele não buscou o Senhor Deus como devia buscar. O versículo de número 5 vai nos explicar muito bem que diz a Escritura, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio, nas visões de Deus, e nos dias em que o buscou, o Senhor Deus o fez prosperar. Tem mais um outro ponto aqui de observação. Primeiro ponto de observação, eu falei com você. Eu falei para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, que quando a Bíblia fala que ele não fez como Davi, mas ele fez como Amazias, Amazias serviu a Deus com o coração dividido. Tanto é que a morte dele foi tramada por causa de transgressão, por causa de erro, idolatria, maldade, coisa dessa natureza. E aí a Bíblia diz que nos dias que Uzias começou a reinar com 16 anos, tinha um discípulo do Senhor, um profeta, um homem sábio, entendido nas visões de Deus, e esse professor, podemos assim dizer, ou esse mestre, podemos assim dizer, instruía o rei Uzias. E o rei Uzias não é que começou muito bem? Começou bem. Ele tinha um instrutor, ele tinha um mestre que ensinava. Ele era, mesmo sendo rei, mas ele ouvia essa pessoa chamada Zacarias, sabe? É muito bom, meus irmãos, quando nós temos uma pessoa que nos ensina, um mestre que nos ensina de uma maneira especial, mas chega num tempo ou num ponto que eu e você temos que procurar as nossas experiências com o nosso Deus através da oração, através da consagração, através da busca incessante para termos experiência com Deus, para termos uma para sermos constante na busca do Senhor. Esse rapaz chamado Zacarias instruía Uzias. E naquele tempo ele estava ainda humilde, simples, fiel, obediente, que ele tinha um discipulador, e ele é um discípulo, podemos assim dizer, ainda que tinha uma coroa de rei sobre a sua cabeça e um trono,
para ele assentar e uma nação de Judá e Benjamim, chamado Reino do Sul, para ele administrar, nos diz a palavra. E Zacarias, entendido, o instruía, podemos assim dizer, né? Num alegoria chula. Irmãos, nós não podemos termos um cabide continuamente na nossa trajetória. Temos que ter as nossas próprias experiências, as nossas próprias revelações de Deus, direção de Deus, instruções do Senhor, buscarmos entendimento na palavra, buscarmos uma vida de consagração, uma vida de continuidade, de busca ao Senhor. Podemos chamar de persistência, de perseverança, de uma fé não fingida, um coração não dividido para buscar o Senhor. Enquanto ele ouvia a Zacarias, estava tudo bem, estava tudo certo. Zacarias o instruía, busca Deus, toma posse da palavra, examina a Bíblia Sagrada, que naqueles dias eram os pergaminhos da lei, dos salmos, dos profetas, os livros poéticos, proféticos, históricos, e aí por diante, que é os 39 do Antigo Testamento, e ele automaticamente, ele obedecia com humildade, com simplicidade. E a Bíblia diz que no tempo em que ele buscou a Deus, isso fez prosperar. Ah, quer dizer então que foi no tempo que ele buscou a Deus. Significa que ele não teve uma constância. Significa que ele não teve uma perseverança. Significa que enquanto ele era instruído, ele buscava. Aí, meus irmãos, diz a Bíblia que o nosso Deus é tão maravilhoso, tão especial, tão tremendo, que no tempo que ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Em outras palavras, chegou um tempo que ele não buscava mais. Ô meu irmão, ô minha irmã, se nós buscamos o Senhor para o nosso lar, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa saúde, para as nossas finanças, para a nossa vida espiritual. Por que para? Está em crise? Busca Deus. Deus abençoa, a crise passou, vira as costas para Deus. Crise no casamento, crise na empresa, crise no trabalho, crise financeira, crise no físico ou no emocional, a saúde fica abalada, tanto física como a emocional também fica abalada. Aí a pessoa corre para buscar o Senhor. Eu já vi muito nesses 24 anos que eu sirvo o Senhor, já mais de 23. Na verdade, eu já nasci de novo pregando. Mas então, chamado pelo Senhor, tá? Eu nasci de novo pregando a palavra. Vou fazer 25 anos de batizado nas águas no dia 1º de agosto desse ano de 2024, a qual nós estamos. Para você certificar, nós já estamos no mês de março de 2024. Então, nesse tempo que eu prego a palavra do Senhor, já no ministério pastoral, já há mais de 21 anos, sabe? Mas eu nasci de novo pregando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E quero continuar a pregar
enquanto o Senhor me dá a mensagem. No dia que eu não der mais, não tem jeito de pregar, né? Mas creio que Ele vai continuar me dando a mensagem. Mas eu já vi, nesse tempo de 24 anos e alguma coisa, muitos vai para a presença do Senhor pedindo uma porta de emprego. A porta de emprego sai, ele para de servir o Senhor. Ah, não, meu trabalho está assim, assim, assim. Estamos cansados, sabe? Estou trabalhando muito, fazendo hora extra, e aí por diante. As finanças, compra um automóvel, mas o carro se torna um Deus para ele. Por quê? Por causa do carro, todo final de semana passeio, sabe? Compra uma chácara, é proibido comprar chácara e um final de semana na chácara. Não tem problema nenhum, desde que você vá. Mas se o culto na igreja começa 18 19 ou 18h30, por que não? Chega da chácara por volta das 14, 15, 16 horas, ainda preparar para ir para a igreja. Busca do Senhor uma piscina. A piscina se torna o seu Deus. Nos dias de calor, nos dias de frio, se torna o seu Deus. Que coisa feia, né? Coisa, eu já vi muitos. As pessoas vão, às vezes encosta num líder, num diácono, ou encosta num missionário, num presbítero, num pastor. Enquanto o pastor está instruindo, ele está feliz, contente, mas de uma hora para outra. Ele acha que não precisa mais, que está tudo bem. Uzias, Uzias, no tempo que buscou o Senhor. Dá a impressão no texto que Zacarias parece que faleceu, morreu. A partir daí, esse homem desbandeirou. Prosperou de uma forma extraordinária, viu? A sua fama cresceu até o Egito. A Bíblia diz, esse capítulo só, 26, narra a história dele. A Bíblia diz que a fama dele voou. Ele conseguiu fazer armas de guerra tão poderosíssimas e tão tremendas que assemelha às bazucas do dia de hoje. Fez máquinas de invenções de engenheiros que atirava flechas a grande distância e também grandes pedras. A Bíblia diz que a fama dele voou. Tinha um exército tremendo. Se não me falha a memória, de 302 mil e me parece que 700 homens. Homens de guerra, homens bem preparados. Só de liderança desse exército ele tinha cerca de 2.500 homens. Esse homem, quando ele buscou o Senhor o fez prosperar. Ele tinha gado com abundância. A Bíblia diz que ele era como se fosse do agronegócio brasileiro, como se fosse um grande plantador de soja, ou no Paraná, ou no Mato Grosso, ou em Goiás, ou aonde quer que seja, sabe? Ele era amigo da agricultura. Esse homem prosperou de uma forma extraordinária. Mas a Bíblia diz que coisa triste, né? No tempo que ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Continuar buscando? Por que não continuar crendo? Por que não continuar na humildade, na simplicidade, mediante a fé, reinando, prosperando, abençoando a nação e aí por diante? Lembra que eu falei para você? Versículo de número 4 e 5 é a chave de todo o capítulo. Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Que fez o que era reto aos olhos do Senhor, sendo que Amazias também fez o que era reto ao coração do Senhor, mas não com o coração perfeito. Em outras palavras, um coração dividido, um coração com altos e baixos, um coração quando lhe convinha, buscava. Quando estava tudo bem, virava as costas e fazia segundo
o que ele acreditava segundo a sua própria direção. Coisa triste. Versículo 4 está escrito aqui que Uzias também fez conforme o seu pai Amazias. Então significa, nesse versículo número 4, que Uzias titubeou. E quando ele tinha um mestre, um orientador, um professor, um profeta que era sábio nas visões de Deus, Uzias, faça isso que vai dar certo. Uzias, não passa por esse lugar porque senão vai dar ruim, sabe? Parece o Eliseu, né? Sim, parece o Eliseu. Chegou no filho de Acabe e falou para ele, ó, não passe em tal e tal lugar, segundo Reis, capítulo número 6. Não passe em tal lugar, porque os sírios estão aí. E ele certificou mais de uma vez e estava tudo certo. Mas ele, mesmo sendo filho de Acabe, ele mandou um mensageiro ir lá e olhar. E verdadeiramente tinha um acampamento dos sírios naquele local, com armadilha para capturar ele e certamente entrar em Samaria e acabar com o reino do norte, que na verdade das 10 tribos, que seguiu a Jeroboão, filho de Nebate, e nunca se tornou um povo sólido, firme na fé. É um povo que certamente tinha problemas sérios. Nos dias do profeta Elias, sucessor do profeta Eliseu. Então, esse Zacarias era a mesma coisa. Falava com Uzias, faça isso que vai dar certo. Uzias, mantenha humildade, mantenha fé, mantenha simplicidade. Uzias, abençoa o povo. Uzias, não aumenta os impostos, a carga tributária sobre o povo. Uzias, ajuda o povo a prosperar. Uzias, mantém uma vida de oração, mantém uma vida consagrada, de busca, de confiança em Deus, amando o Senhor e amando o seu povo, porque você vai ser bem sucedido. E ele começou bem demais, ainda que seguiu os passos do seu pai Amazias, que não serviu o Senhor com o coração inteiro, o coração era dividido, dobre. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que enquanto ele buscou o Senhor o fez prosperar. Por que não continuar buscando? Ah, pastor, eu já tenho 30 anos de crente e eu sou bem sucedido. Meu irmão, minha irmã, como termina que se conta, é necessário nós persistir servindo o Senhor, termos perseverança, termos uma continuidade, uma vida de renúncia aos prazeres, à carnalidade, e aí por diante. Procurarmos ter uma mente sóbria, pura, santa, tomar as nossas decisões pautada na direção do Senhor, porque o nosso coração, ainda que redimido, a Bíblia diz que ele é enganoso, sabe? É enganoso. Às vezes, quando nós queremos fazer algo, ainda que reprovável, eu não disse aprovado, eu disse que reprovado. Às vezes vem uma falsa paz por causa da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, chamada de desejos desenfreados, incontroláveis da carne. Pois é, devemos ficar muito atentos, porque os dias tinham para terminar muito bem. Diz a Bíblia que ele cresceu, prosperou de uma maneira linda e gloriosa, muita riqueza, muita fama. A fama andou até o Egito, voou até muito longe. Aí tem um versículozinho para frente aqui
que diz que até que ele certamente corrompeu, deixou os mandamentos do Senhor para seguir a sua própria direção, seu próprio desejo, sua própria vontade. E diz a Bíblia, muito triste, que Uzias entrou no templo do Senhor depois que o coração perverteu para queimar incenso dentro da igreja. Dentro da igreja, resolveu fazer o que não lhe competia fazer. Era para os sacerdotes, filho de Arão, da tribo de Levi. Jamais ele foi chamado para isso. Entrou os sacerdotes, cerca de 80 sacerdotes, homens valentes, o repreendeu. Uzias, você está fazendo algo reprovado. Isso não será honra para você da parte de Deus, do Senhor Jeová, do grande eu sou o que sou, o grande Yahvé, o Rei do Universo. Uzias, em vez de bater continência, arrepender, parar com aquela loucura, continuou. De uma hora para outra, a lepra apareceu, se tornou insensível à repreensão, à voz de Deus chamar a atenção dele e ficou indignado com os sacerdotes. Em outras palavras, ficou leproso dentro do templo de Salomão. Nesse caso, apenas externou, eu disse, jogou para fora aquilo que já estava dentro dele, porque dentro dele tinha uma lepra da perversão, da soberba, da arrogância, do atrevimento. Já não obedecia, já não seguia mais instrução, fazia aquilo que podemos dizer um ditado popular, aquilo que lhe dá na teia. Como o último versículo do livro dos Juízes, o último versículo do livro de Juízes, diz que os homens faziam aquilo que era reto aos olhos deles. O homem fazia aquilo que parece reto aos olhos dele. Meu Deus, como é enganoso os nossos olhos, porque só vemos a aparência, nós não conhecemos por dentro. Mal aparência. E olhe lá, né? Olhe lá. Porque às vezes tem uma biju, conhecida também como bijuteria, que brilha, e as pessoas pensam que é ouro, uma prata bem bonita. Nada. Bijuteria, sabe? Nem folheado não é. Não, 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 não. Biju, sabe? Parece, mas não é. Tem um monte de lugares aí que vende camisas que aparentemente parecem de marca, Nike, é verdade? Lacoste, Adidas, sabe? Sim, Puma, que é aquela com a marquinha daquela pantera, né? Tênis, e aí por diante. Só parece, né? Só parece. Porque já parou para pensar? Custa 70, R$ 80 uma camisa daquela, sendo que as de marca é de 300, 400, se não for mais. Hã? Pois é. Uzias se perdeu. Poderia ter tido um final feliz, ficou leproso.
Os demais anos da sua vida, quem julgava o povo, capítulo de número 27, é o tal do Jotão, que era o seu filho. Ele ficou leproso, ficou recluso, fora do palácio, fora do convívio da família, sabe? Tudo porque no tempo que buscou, cresceu. Parou de buscar, começou a crescer ao contrário, né? Parecendo cauda de cavalo e até mesmo crina, né? Que em vez de crescer para cima, cresce para baixo. Sim ou não? Irmão, irmã, que não sejamos assim. Por que não manter uma integridade, uma busca contínua, constante do nosso Deus? Diz a Escritura, olha que coisa linda. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que o buscou, o Senhor Deus o fez prosperar. Esse homem guerreou muitas guerras, tomou muitas cidades que estavam na mão de outros reinos. Por que não continuar? Enquanto buscou a Deus, Deus fez. Ô meu irmão, ô minha irmã, continua a congregar, continua buscando o Senhor. Quando você foi para a presença do Senhor, tudo era verdade, continua sendo verdade. Não deixa a dúvida entrar no seu coração, não. Não deixa seu coração ficar dobro, dividido. Mantenha o coração inteiro buscando o Senhor. É isso que eu aprendo aqui. Uzias começou a reinar quando era menino, 16 anos. Aprendeu a buscar Deus através do Zacarias. Mas teve um dia que Zacarias foi tirado. Então não podemos, meu irmão, buscar Deus só de aparência ou quando alguém manda. Não, filho. Você tem que ter uma experiência com o Senhor Deus. A experiência do pai é do pai, da mãe é da mãe. Pode até te instruir, porque às vezes o que deu certo para o ministério A, às vezes não dá certo para o ministério B. Cada um vai viver da direção dada pelo Senhor. Não posso educar a minha família baseado no vizinho da direita e da esquerda, das costas, do andar de cima, do andar de baixo, do apartamento. Não, não, não. Está errado. Não está certo. Se buscou, deu certo, por que não continuar? Parou por quê? Começastes bem, parou por quê? Retroceda, volta, porque é muito triste. Um homem começa tão bem, com um reino tão glorioso, se tornou tão rico, até que perverteu o coração e virou as costas para Deus, achando que era o bambambam bam, bam da cocada. Branca, morena, ou cocada negra, podemos assim dizer, né? Que diz cocada preta no ditado popular. Não, meu irmão, não. Persistência. Devemos ser constantes e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meus irmãos, sejais constantes e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão, tem uma recompensa. Que não tenhamos a recompensa de Uzias, Deus me livre. Que não tenhamos a recompensa de Azarias, que foi o seu. Azarias, não, Amazias, que foi o seu pai. Que serviu o Senhor com o coração dividido, não com o coração inteiro, só a metade, não. Nós devemos ser transparentes, amém? Você e tua casa, sua família, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus,
Muito obrigado pelo privilégio de aprendermos mais um pouco da tua palavra. E com certeza, Senhor, aprendemos um pouquinho sobre Amazias, que serviu o Senhor não com o coração inteiro. Também Uzias, Senhor, começou a reinar com 16 anos, enquanto ele tinha um mestre, um pastor, um orientador, ele fez tudo certo. Por que não persistiu? Por que não teve uma constância nessa busca, Senhor? Deixou o coração perverter através do poder da riqueza, a soberba, a arrogância. Alcançou o coração dele até que, certamente, desviou e ficou leproso, Senhor, dentro da igreja. Ou seja, aquilo que estava por dentro se externou dentro da igreja. Meu Deus, dentro da igreja é o lugar verdadeiramente que está dentro de nós de ruim, sair para fora, as máscaras cair por terra, no nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, mas que bom, Senhor, é começarmos, ainda que mal, mas terminarmos bem, porque como termina é que se conta. Infelizmente, Senhor, Amazias morreu assassinado pelos seus próprios servos, que conspirou contra ele. Uzias, Senhor, começou a reinar com 16 anos, reinou, fez tudo certo, até certo ponto. Depois, Senhor, desviou, ficou leproso, não apenas perdeu o trono, mas perdeu também, Senhor, a sensibilidade na oração, na fé, na confiança, no temor e tremor, na obediência ao Senhor. Não convém que seja assim com nenhum de nós, Senhor. Tem misericórdia. O Senhor vem abençoar os teus filhos, trazendo salvação, reconciliação, libertação, cura divina, restauração de lar, de casamento. Meu Deus querido, meu Deus amado, se tem alguém fraco na fé, desanimado, se buscou o Senhor até certo ponto, mas agora distanciou, está repreendido todo espírito de sedução, todo espírito de engano, todo espírito manipulador e opressor caia por terra. Meu Deus, dê aos teus filhos espírito constante e sempre abundante na obra do Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, eu oro e a todos eu abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fiquem em paz, permaneçam em paz, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, repousa sobre todos abundantemente. Você não é inscrito no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus aqui no YouTube? Inscreva, pois assim, aciona o sininho e coloque-lhe todas as notificações para que as mensagens novas cheguem até você, para você desfrutar e ser muito abençoado no nome de Jesus de Nazaré. Ao ver a mensagem, dê um joinha, glorifique o nome do Senhor ali nos comentários, no nome de Jesus, porque a glória para o Senhor, a alegria para nós. Quando você vê essa mensagem, fala deste canal, ali na tua igreja, com seus amigos, colega, vizinho, parente, também na sua casa, para que as pessoas possam ver. Sempre tem uma mensagem nova, mensagem simples, mas poderosa, porque é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoa, graça e paz. Até semana que vem, no nome de Jesus. Amém.